e sobre o estudo da palavra de Deus, né? E, para tanto, eu gostaria que lêssemos um versículo bem conhecido de todos os irmãos, certamente, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos ler juntos, novamente? Vamos lá? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Amém. Glória a Deus. Amados, eu gosto muito desse versículo. Naturalmente, todo aquele que ama a palavra de Deus também deve gostar, porque certamente o leva muito a sério. E uma coisa que me chama muita atenção nessa passagem é quando ele fala sobre manejar bem. E a ideia ali, né, a expressão grega ali dá a ideia de corte, reto, preciso, precisão. Um exemplo que eu sempre dou é do médico que faz uso do bisturi. Ele necessita ter precisão, sim ou não? Muita, né? A falta de precisão num caso como esse pode significar a diferença entre alguém viver ou morrer, né? Pois bem, se tratando da palavra de Deus, poderíamos dizer que em certa medida acontece a mesma coisa. É necessário que nós tenhamos precisão no manejo da palavra de Deus. E como obter isso? Gostaria que os irmãos pensassem comigo, um exemplo aqui bem didático, aqui bem lúdico, para a gente entender o que nós queremos apresentar aqui nessa noite. Vamos imaginar que embaixo aqui da igreja, do terreno, houvesse uma jazida de ouro, ou de algo bem valioso, né, de diamantes, enfim. Imaginemos que embaixo aqui do templo da igreja, no terreno, houvesse essa jazida de ouro, e que nós soubéssemos disso. Agora, percebam que apenas ter conhecimento disso, por si só, não nos daria acesso a esse bem tão precioso que estaria debaixo de nós, ao nosso alcance. Para que nós tivéssemos acesso, ou que pudéssemos acessá-la, seria necessário o quê? Ferramentas de extração adequadas. Pois bem, fazendo uso dessa ilustração aí, eu diria que o ouro é o conhecimento da palavra de Deus. O solo seria a Bíblia e a teologia é a ferramenta de extração. Porque o conhecimento da palavra de Deus, eu vejo ele como que disposto em camadas. Por isso nós estamos sempre lendo a palavra de Deus e sempre aprendendo coisas novas. Não é assim? Ou não é? A gente costuma fazer aquela leitura anual, né, da Bíblia, e todos os anos nós lemos os mesmos textos, também vindo à igreja, ouvindo, lendo, relendo, e estamos sempre aprendendo coisas novas. Por quê? Porque há esses níveis, né, eu diria assim, chamaria assim, há essas camadas de conhecimento na palavra de Deus, que por si só é inesgotável, né? Então, com isso, sempre existe um nível mais profundo que nós ainda não conhecemos quando se trata da palavra de Deus. Aproveitando o ensejo, né, do dia da Bíblia que se aproxima aí,
e já que a temática do culto, né, foi colocada desta forma, eu diria isso. E aí me lembro de uma frase do Agostinho, quando ele fala que nós cremos para entender e entendemos para crer. Gosto muito desse pensamento, porque qual é a ideia? Pelo menos a lição prática que eu extraio disso. Quando nós cremos, você, eu, nós, quando todos nós chegamos a Cristo, nós não entendíamos nada de Bíblia, de doutrina, de que Jesus, nada. Nós simplesmente cremos. Foi por fé, porque a salvação é assim, não é? Mediante a fé, pela graça, por meio da fé. Então, nós simplesmente cremos. Nós não entendíamos a fé que nós estávamos abraçando. Mas à medida que o tempo vai passando, nós fomos então o quê? Compreendendo melhor essa fé que um dia abraçamos. E esse é o objetivo. À medida que nós mais compreendemos essa fé, agora, cada vez mais nós vamos crendo e aumentando essa fé que temos em Cristo. Então, o conhecimento da palavra de Deus, ele tem esse objetivo final. Não nos ensoberbecer, não nos engrandecer, não ficarmos nos vangloriando, nem entrando em debates inúteis que não produzem nada. Mas o conhecimento da palavra, ele visa a nossa edificação, a nossa santificação, ele visa o fortalecimento da nossa fé, a fé cristã. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 3 aí, mais um texto bem conhecido, versículos 16 e 17, certamente será lido, né, e relido no domingo, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, percebam que a vocação da palavra de Deus, ela é sobretudo instrutiva. A lei, né, na verdade, essa palavra Torá, ela lei, mas é no sentido de instrução, né? Não no sentido, o conceito romano que nós abraçamos mais de pena, da dureza da lei. Mas no sentido de Deus, é a lei para a instrução, para o bem viver, para agradarmos ao Senhor e vivermos bem na terra que Ele nos dá, a vida que Ele nos concede.